Olá, irmãos queridos do GF Montes Sinais, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus abençoe cada um. Hoje eu estou aqui colaborando, com o GF, colaborando com a nossa querida irmã Márcia, líder de vocês, que graças a Deus estamos falando da palavra de Deus mais uma vez, né? Eu tenho o prazer enorme de falar com vocês, que vocês sabem que o GF Monte Sinai é o GF meu neto, porque o GF começou aqui na minha casa, no GF Emaús. Do Emaús foi para a casa do irmão Ribeiro, que era a Arca da Aliança, e vocês são filhos da Arca da Aliança, então neto do GF Emaús, né? Muito prazer em estar falando com cada um de vocês. Também faz parte ainda desse GF, Deus abençoe cada um de vocês. Bom, conversando com a irmã Márcia, e ela me disse que estão estudando então sobre o livro de Gênesis, o livro do início, da criação, então um livro muito importante, e também é o primeiro livro que Moisés recebeu para escrever depois do chamado dele, Bom, como vocês já estão estudando, então vocês já sabem, eu vou falar aqui de Gênesis, Gênesis 1:28. Mas vou falar desse versículo, desse pedacinho aqui, porque eu quero dar um testemunho também hoje para vocês. Porque quando Deus criou tudo, Deus viu que era bom, Deus, Espírito Santo, ajudando a formar o mundo, E quando chegou para fazer o homem, Deus falou assim, no 1:26, eu falei 28, mas é 1:26, que ele falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, coisa linda, Bom, aí então Deus criou o homem, para ter o domínio, sobre todas as coisas, criou a mulher para ser sua auxiliadora, sua ajudadora, E Deus mandou que o ser humano então multiplicasse a terra, encher a terra e multiplicar de coisas boas, de salvação, de coisas alegres, felizes. Deus não fez assim um mundo triste nem abalado. Deus pediu para o ser humano crescer e multiplicar em tudo aquilo que ele ordenou, que é coisas boas, Até que veio Satanás e criou as coisas negativas, Bom, mas vamos lá. Aqui no 1:28 fala assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Hoje eu vou falar só até aí. Então Deus mandou que Deus abençoou o ser humano, pediu para ele ser fecundo e multiplicar e encher a terra de coisas boas e ter o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja a terra. Então, por que eu estou falando para vocês, meus irmãos? Meu testemunho é o seguinte, eu estava lá no sítio, trabalhando lá, e a gente estava mexendo com plantio de maracujá. Então aí eu pegava saquinhos, para encher de terra. Isso aqui é só um exemplo, que não é esse tipo de saquinho, isso aqui é foi uma lembrancinha que fizeram pro meu casamento, lindinho, ó. Mas assim, só um exemplo. Então eu peguei o saquinho para encher de terra para plantar a mudinha do maracujá, para daí um tempo eu então plantar lá no chão, E quando eu peguei o saquinho, aí você faz a mudinha, coloca lá e espera ela crescer um tempo. Aí você tem que pegar aquela mudinha lá do chão, que já está mais ou menos um tamanho dessa, para você tirar o matinho que cresce em volta, para colocar mais um adubo, para preparar melhor para o segundo plantio, que já é direto na terra. Então, quando eu lancei a mão assim no chão, que eu peguei o saquinho, que eu fiz isso aqui assim, ó, que eu peguei o saquinho, veio um escorpião dentro do saquinho enroscado, e ele veio, então ele me picou bem aqui, bem no dedo da aliança. E já estava já próximo do meu casamento, já. Vê que o inimigo, ele é feroz, ele usa até as coisas, os bichos peçonhentos para atacar a gente, E então você vê, aliança significa casamento, compromissos, E ele veio me atacar bem aqui. E quando ele soltou o ferrão dele aqui, eu senti que a aliança estremeceu, eu senti um barulho na aliança. Que eu pensei, deve ser uma aranha, Que eu olhei, quando eu fui virar a mão para olhar, aí o meu dedo espremeu o escorpião e aí ele escorregou.
aquela pontinha que ele tem na ponta do rabinho, ele escorregou aquela fisga assim e entrou no dedo. Aí ele entrou aqui, irmãos dos céus. Quando aquele bicho pegou no meu dedo assim, que entrou aqui pra dentro assim, ó, senti que a mão adormeceu na hora assim, eu dei um grito, soltei esse saquinho lá pro chão, saí correndo, gritando meu marido veio correndo. Daí ele foi procurar o escorpião, e eu também já vi quando o escorpião começou a andar, e eu fotografei o escorpião. Tô aqui, vou mostrar aqui, tá no celular do meu marido, ó. Esse escorpião foi o que me picou. Ai, peraí que eu... Aqui. Esse escorpião foi que me picou. Ele é daquele amarelo, que o pessoal fala que quando o escorpião pega, mata. Ele é miudinho, aqui na foto tá grande, né? Porque eu acrescentei, mas ele é desse amarelinho, tá vendo? Tá meio escuro, porque quando ele tirou a foto, já estava já escurecendo, era de tardezinha. Mas ele é bem amarelinho, ele é do escorpião bem amarelinho. Ó. Ah, é aquele escuro é a sombra, ele é aqui, dá pra ver ele aqui, ó. Ele é esse amarelinho. Então, quando esse escorpião me pegou, meus irmãos, eu fiquei desesperada. Tava lá no sítio, longe do recurso, longe da cidade. Então, meu esposo ficou apavorado. A mão adormeceu na hora e já foi subindo aquela piniqueira, assim, uma alergia. Foi subindo, foi subindo. Quando chegou aqui, a mão travou. E a mão dava choque sem parar. E aí a mão travou e adormeceu tudo. E eu coloquei gelo, tirei a aliança para não inchar. Então, eu coloquei gelo, ficava com aquele pedaço de gelo. Eu tinha até filmado um pedaço, como que eu tava, de tanta dor, mas aí acabei excluindo, né? O celular enche muito. Então aí eu fiquei desesperada, meu marido já correu no vizinho, chamou o vizinho veio, eu já estava com gelo na mão, e o vizinho falou assim, olha, seu Carlos, tem que levar sua esposa para a cidade, porque esse escorpião é daquele amarelo, e esse escorpião mata, que ele é o mais venenoso, é o mais perigoso, né? A ordem que nós temos aqui no Sem Terra é quando qualquer bicho que picar tem que correr pro hospital, né? E meu marido então foi apavorado e eu já estava lá no quarto, já estava desesperada. E eu falei pro meu marido assim, amor, toma banho e se arruma, porque eu estava toda suja de terra, mexendo com planta, né? Toma banho correndo, se arruma, que eu vou levar você no hospital agora, na cidade. E eu peguei e falei assim, amor, eu não vou pro médico, não vou pra cidade, porque nós vamos orar primeiro e o Senhor falou na palavra dele, quando ele formou o mundo, o ser humano, e ele falou que o ser humano ia dominar todos os animais da terra. Então eu lembrei dessa palavra aqui, ó. Enchei a terra, sujeitai-a. Dominai, essa palavra dominai, sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rasteja pela terra. Aí eu falei assim, se Deus mandou o ser humano dominar todos os animais, então nós temos o domínio. Eu não vou para o hospital porque o Senhor vai tirar esse veneno da minha mão, o Senhor vai me curar pela força do domínio que Ele deu para o ser humano. Meu marido falou assim, não faz isso, você está teimando. Realmente, meus irmãos, eu só pude fazer isso porque primeiro que eu sou enfermeira e eu sei os cuidados que o médico tem, né, com esses animais peçonhentos. Quando é cobra, tem o soro antiofídico, né? E quando é o escorpião, então é remédio para tirar dor de cabeça, para não dar choque anafilático, né? É observar os sinais vitais, que é pressão alta, essas coisas todas assim, para ver se a pessoa não tem alergia. Fica lá no hospital, lá em observação algumas horas, para ver se não dá esse tipo de reação. Toma um sorinho, né, e o remédio para tirar dor na veia, e em seguida é liberado, porque não tem remédio para que cura escorpião ainda, né? Então é só assim, esse tipo de coisa. E como eu sei desse procedimento, e também eu tinha dipirona lá na minha casa, que é para tirar dor, né? E eu também não quero, assim, dizer para os irmãos que se acontecer alguma coisa, uma picada de qualquer inseto, qualquer coisa assim, de escorpião, de cobra, que vocês têm que procurar médico, sim, na realidade, né? Mas eu estou dizendo assim, precisa ter muita fé, muito discernimento da palavra de Deus, precisa ter uma fé genuína para que isso aconteça, o que aconteceu comigo. Igual eu falei, eu não vou para o hospital porque o Senhor vai me abençoar. Aí eu falei para meu marido assim, vamos orar. E depois da oração, eu vou ficar em observação aqui no mato mesmo. Se depois de 4 horas a coisa piorar, e se o caso eu desmaiar qualquer coisa, você me joga no carro e me leva para o hospital.
Por enquanto eu conheço o meu organismo e eu conheço o Deus que a gente serve, e eu conheço a resposta de Deus, eu vou aguardar. Meu marido ficou desesperado, irmãos, ia para lá e para cá e não conseguiu mais fazer nada. E nisso já escureceu completamente, escureceu que você não via nada, noite escura, nem lua tinha. E aquilo foi doendo, foi adormecendo. E nós oramos e repreendemos. Eu falei, Senhor, o Senhor falou na tua palavra que o ser humano era para dominar. Então, Pai, em nome de Jesus, se nós temos o domínio, nós somos mais fortes que qualquer tipo de animais que rastejam sobre a terra. Em nome de Jesus, o Senhor repreende esse veneno. Aí fui colocando gelo, tomei dipirona para tirar a dor, e nós foi ficando. Quando foi meia-noite, naquela hora eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou desmaiar, então eu vou morrer. Porque quando aquele subiu assim, que ela foi subindo, quando chegou aqui assim, ó, eu comecei a ficar tonta, começou a me dar ânsia de vômito, falei, agora eu vou morrer. Aí eu sentei na cama e meu marido percebeu. O que foi, amor? Eu vou te levar para o hospital. E eu não queria falar para ele, não, ele queria me levar, né? Aí eu fiz a última oração. Senhor, isso é uma prova? O que está acontecendo? Eu pedi para o Senhor me curar, me libertar dessa enfermidade, esse veneno, desse inseto. Em nome de Jesus, papai, o Senhor vai tirar isso aqui agora, em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer tipo de enfermidade, qualquer veneno de um bichinho tão pequeno, mas que é venenoso, pai. E o Senhor... E eu orei, gente, com tanta fé, irmão, aquela hora fez assim, ó, refrescou, que eu senti aquele gelo, parecia que todo o gelo do mundo, sabe quando você chupa uma bala piper assim, e toma uma água bem gelada, aquele refrescor que chega a arde a garganta, era aquilo lá que ficou na hora, quando saiu aquela dor. Daí a mão só saiu toda a dor, a mão só ficou dando choque, deu choque 3 dias ainda, meus irmãos, mas eu fiquei liberta. Não ficou vermelho, não inchou a mão, não aconteceu nada comigo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tudo isso é fé, obediência, né? Sim, eu errei como ser humano, como carne, de não ter que procurar médico, mas foi a minha fé foi maior do que todas as coisas. A minha certeza no meu Deus foi maior que todas as coisas, né? Como eu falei, não estou dizendo aqui que quando acontecer, que Deus livre a família de vocês, caso acontecer isso, de uma picada de inseto, de cobra, qualquer coisa, que realmente vá correndo e procure o médico. É preciso de ter uma fé muito genuína, muita fé mesmo, porque... para acontecer isso. Então a palavra de Deus está aqui confirmada, né, para a gente viver ela, realmente é viver a palavra de Deus, é isso, tá? Então assim, é o que eu trouxe para vocês hoje, GF, meus netos, né, vocês, amo muito vocês. Então assim, para a gente ter muita fé e ter o domínio. Nós, ser humano, nós temos o domínio de tudo que Deus criou nesse mundo, meus irmãos. Outra coisa também, que tudo no mundo Deus criou com a palavra dele. Deus falou, e haja luz, houve luz com a palavra, mas o ser humano Deus fez, com a própria mão. O que está na Bíblia aqui, vocês podem ler tudo, gente, vocês já devem ter achado que tudo Deus criou com palavras. A vida do ser humano foi o sopro da vida, né, que Deus colocou, mas antes da vida, do sopro da vida, Deus fez o ser humano, o homem, minuciosamente com as mãos. Todo o restante ele criou com palavras, mas o ser humano ele criou com as mãos. Somos feitura de Deus com as mãos. Nós não fomos criados como nasceu uma planta, como nasceu um animal, como nasceu a lua, as estrelas, como nasceu as águas, como nasceu o vento. Foi tudo por palavra, mas o ser humano somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feito como uma mulher massa um bolo, massa um bolinho na mão, feito com as mãos, como os trabalhos artesanais que o ser humano faz com as mãos. Deus fez nosso ser humano com as mãos, minuciosamente. A Bíblia não revela o quanto tempo, né, que Deus fez, mas ele falou com tanto amor, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. São os únicos seres viventes diferentes que nós temos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, foi feito com as mãos, né? Que coisa linda, maravilhoso. O resto Deus criou pode ser com pensamento, com palavras, né? Com as atitudes de Deus, pelo milagre e poderoso que ele é, mas o ser humano ele fez com as mãos, maravilhoso. Depois de prontinho aquele boneco de barro, aquele ser de barro, ele soprou
o fôlego da vida e estão formando o espírito de vida sobre nós. Depois ele percebeu que não era bom que o homem vivesse só, né, em todas as circunstâncias da vida, que o homem não ficasse só, não é só sem mulher, não. O ser humano não pode viver só, um pastor não pode viver sem os irmãos da igreja, os irmãos da igreja não podem viver sem um pastor, não tem prosseguimento, um pastor... Uma igreja sem pastor numa igreja, uma igreja com pastor sem ovelhas numa igreja. Um GF sem líder não vai para frente e os líderes sem os irmãos não vai para frente. Então, temos a união e igual a palavra de Deus fala que nós formamos cada parte dos nossos membros. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Então, cada pessoa é um membro do GF e da igreja e do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe vocês, amados GF, que Deus abençoe, essa é a palavra que eu trouxe para vocês hoje, e continua na fé, fazendo os estudos, né, da palavra de Deus, aprendendo mesmo, que é muito lindo, mas aprende realmente a palavra de Deus que ainda fala assim, ó, e Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos. O que é fecundo? Criar, sempre criativo, ter coisas novas, né? Multiplicai-vos o quê? Tudo que é bom, que é agradável, que é perfeito, que agrada o Senhor, né? Enchei a terra do quê? De coisas boas, de testemunho do Senhor, né? E sujeitai-a. Por que sujeitar? Porque no mundo a gente vai ter sofrimento, vai ter desgosto, vai ter os insetos, né, os bichos. Então, assim, nós vamos ter que sujeitar tudo que tem na terra. Sujeitai-a, mas dominai. Dominai. Então, assim, nós temos o domínio, porque tudo Deus fez e deixou o domínio para o ser humano. Então, em nome de Jesus Cristo, nós temos o domínio. Em nome de Jesus Cristo, nós podemos curar o enfermo. Em nome de Jesus Cristo, nós podemos expelir demônio. Em nome de Jesus Cristo, nós podemos ser renovados todos os dias pela manhã, quando o Senhor nos renova. Em nome de Jesus, nós podemos crescer e multiplicar nossas igrejas. Em nome de Jesus, nós podemos ter o domínio da nossa casa, da nossa família, né? Em nome de Jesus Cristo, nós podemos ter o domínio da nossa língua, do nosso corpo, do nosso ser. Nós temos que ter o domínio em tudo, ter domínio dos nossos pensamentos, irmãos, porque muitas vezes nós caímos pelos pensamentos. Então nós temos que ter domínio de tudo. Nós somos seres humanos racionais. O nosso domínio é igual a mentalidade, nós temos que ter a mentalidade de Cristo para poder nós ter o domínio. Então, quando a gente tem o autodomínio da nossa vida, da nossa fé, você tem domínio da tua fé, que você domina a sua fé, você começa a ler a palavra de Deus para você ter entendimento do que é domínio. Ter domínio não é só aquela pessoa, eu tenho domínio, eu posso mandar em tudo, fazer tudo que eu quero, não. Nós temos que sujeitar muitas coisas, nós temos que ter domínio, mas temos que sujeitar muitas coisas. Então, sujeitar e dominar tem um equilíbrio, né? Não é só ser... Nós temos que ter o domínio, mas não ser a pessoa dominada por outra. Nós temos que ter o nosso domínio, não ser dominado por outra, entendeu? Por exemplo, a mulher, ela tem... O marido tem domínio sobre a mulher, mas dentro do equilíbrio. O marido também tem que sujeitar a esposa dele e a esposa também tem que sujeitar seu marido. Nós temos que sujeitar muitas coisas, né? Nós temos que tomar cuidado, saber onde está pisando, saber o que está falando. Então, tudo assim, tudo é coisa. O Senhor falou assim que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, mas assim, tudo dentro da palavra. Então, nós temos o domínio sobre todas as coisas. E isso me fez ter fé. No dia que aquele escorpião me picou, eu falei, Senhor, o Senhor falou que o ser humano ia ter domínio de todas as coisas. Então, pelo domínio que o Senhor deu para o ser humano, em nome de Jesus Cristo, não vai acontecer nada comigo com esse escorpião. Irmãos, a dor, eu fiquei com aquela dor muitas horas. Doeu por 6 horas, até que deu meia-noite, foi mais ou menos 8 horas doeu. Até que deu meia-noite, Deus não tirou aquela dor de mim. Então, as coisas que a gente tem que sujeitar, muitas vezes Deus não tira a nossa dor, muitas vezes Deus não tira a enfermidade, muitas vezes Deus não tira o sofrimento, porque através da dor, através do sofrimento, através daquilo que nós temos que se curvar para sujeitar, Deus está elevando a nossa fé. Então foi nesse momento, quando deu meia-noite, que eu me curvei, que eu não estava aguentando mais. Deus me provou também um pouco, quando eu realmente
E curvei diante de Deus, falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais, Senhor. Aí Deus fez, ó, aquela dor sumiu. Então, assim, mas a gente tem que sujeitar, irmão, certas coisas. Nós temos o domínio e o sujeitar em paralelo. Tá bom? Entenderam, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, esse GF maravilhoso, que abençoe nossos líderes, continua abençoando a irmã Márcia, né? Márcia Ferreira, não sei mais quem é líder aí com ela. Que Deus abençoe vocês, continue orando pelos nossos pastores, né? Pelo pastor Wellington, pela nossa igreja. Eu sei que muitos sabem que domingo passado, né? No dia da ceia, eu estive na igreja, né? Meu casamento foi realizado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós voltamos para a igreja, porque eu tinha afastado da igreja, não para desviar da igreja, mas sim para cumprir o propósito do meu casamento, que um dia a gente vai testemunhar sobre isso. Mas que Deus abençoe cada um, né? Tudo é no tempo do Senhor Deus, né? Então nós temos que respeitar esse tempo. Continua estudando a palavra de Deus, que é maravilhoso. Que Deus abençoe o GF e que continue, que o Espírito Santo vem dando para vocês sabedoria, para que vocês consigam sujeitar e ter o domínio de todas as coisas que vocês são livres para dominar. Tudo aquilo que é ruim, vocês dominam, tira fora da vida de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês desse GF. E a paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe muito, Sinai, irmã Márcia, todo mundo aí. Grande beijo para vocês. Deus abençoe.